Olá, seja bem-vindo ao GTcast, o seu podcast sobre gestão tributária. Estamos aqui para mais um programa, contando com a companhia ilustre de Gustavo Reis e Aline Fagundes. Programa número 18, um ano e meio, Gustavo e Aline, fazendo esse programa para a nossa audiência. Olá, Alexandre. Olá, Aline. Muito bom estar aqui com vocês para mais um programa. Como a Alexandre disse, um ano e meio, trazendo conteúdo, trazendo informação. E neste não vai ser diferente. Temos uma pauta muito recheada, com muitas novidades para apresentar para vocês. É verdade, Gustavo. A pauta tá ótima e nem parece que passou esse tempo todo, viu? É isso mesmo, pessoal. Uma pauta muito recheada, como o Gustavo falou. Muita coisa interessante. E passou rápido, Aline. A sensação é de que a gente começou ontem, mas eu tenho também a impressão de que a cada mês o nosso programa vai ficando melhor e as discussões vão ficando mais ricas. E eu vou, aproveitando que a pauta hoje está grande, passar logo a palavra para você, fazer aquele giro com as notícias que foram destaque no mês de julho de 2020. Lembrando que essa é a sessão GT News. O STF vai discutir necessidade de lei complementar para a cobrança da diferença da alíquota do ICMS. O Supremo Tribunal Federal decidiu analisar o recurso extraordinário com agravo 1237351, em que se discute se a instituição de diferencial de alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais exige edição de lei complementar para disciplinar o tema. Por unanimidade, os ministros consideraram que a matéria é constitucional e tem repercussão geral. Aqui, Aline, vamos lembrar que essa discussão tem relação direta com aquilo que foi instituído pela Emenda Constitucional número 87 de 2015 e que foi regulamentado depois no âmbito do CONFAS através do convênio ICMS número 93 também de 2015. Esse convênio, inclusive, foi o que criou a obrigação de as empresas do Simples Nacional pagarem diferencial de alíquota nas vendas para outros estados quando destinados a consumidores finais não contribuintes do ICMS, o que o STF já tinha suspendido a aplicação através de uma outra ação direta de inconstitucionalidade. E essa discussão é interessante porque a gente sabe que a Constituição Federal impõe que os elementos que compõem a obrigação tributária, fato gerador, sujeito passivo, etc., têm que ser definidos através de lei complementar. E aqui o CONFAS editou um convênio lá no ano de 2015 para substituir a lei complementar. Uma discussão muito interessante e que, se ela for acolhida, se a tese for acolhida, isso vai forçar o Congresso a editar, num prazo bastante curto, uma lei complementar para regulamentar isso, sob pena de afetar bastante a arrecadação dos estados. Exatamente, Alexandre. E complementando isso que você falou, no próprio recurso da empresa, ela cita que, na verdade, com essa emenda constitucional, você cria uma nova possibilidade de incidência do imposto. Então, por isso, haveria necessidade de adição de uma lei complementar para não desrespeitar o que prevê o artigo 146 da Constituição Federal, que traz o que deve estar disposto em lei complementar. Nova CBS vai ampliar produtividade e estimular crescimento econômico. O projeto de lei número 3.887 de 2020, apresentado pelo governo, prevê, nessa primeira etapa, a criação da Contribuição Social sobre as Operações com Bens e Serviços, CBS, em substituição à atual cobrança das alíquotas de PIS, PASEP e COFINS. A nova CBS, com alíquota de 12%, é uma nova forma de tributar o consumo, alinhada aos mais modernos modelos internacionais de imposto de valor agregado, o IVA. Olha, aqui a gente está diante de uma novela cujos capítulos que vão suceder aí ainda são muito incertos, indefinidos. A gente está vendo o governo propor a unificação de PIS e COFINS, que inclusive a gente defende também. Por quê? A legislação de PIS e COFINS, elas são muito semelhantes e não há justificativa para que a gente tenha algumas diferenças entre uma e outra, já que elas podem ser consolidadas em um único tributo. A grande problemática aqui é a alíquota que o governo está propondo é uma alíquota muito pesada. Para a gente ter ideia, a alíquota de PIS e COFINS no regime não cumulativo somadas totaliza 9,25%. Essa nova CBS ela eleva para 12% e ela alcança todo e qualquer tipo de empresa, exceto aquelas do Simples Nacional. Ou seja,
até as empresas que hoje são do lucro presumido e que pagam 3,65% de PIS e COFINS, elas seriam obrigadas a entrar nessa sistemática pagando 12%, tendo o direito de abater créditos, mas mesmo abatendo créditos, com certeza, o custo efetivo não vai ficar na faixa de 3,65%, vai ficar bem acima disso. E o problema, Alexandre, é que quando você ouve a proposta do governo, você é levado a crer que, na verdade, você vai ter uma redução da carga tributária, o que a gente sabe que, na verdade, muitas vezes não acontece. O próprio governo trouxe o exemplo ao trazer a proposta, dizendo que se você compra um carro no valor de 20 mil, o valor que você paga hoje a título de PIS e COFINS fica em torno ali dos seus R$ 2.700. Não lembro exatamente o valor, mas era aproximado desse valor que eu trouxe. E com essa nova CBS seria um valor de R$ 2.300. Você teria, na verdade, uma redução de carga tributária de quase R$ 400. A gente sabe que esse é um cálculo, um exemplo, mas que eles não apresentaram todos os detalhes do cálculo que eles fizeram para apresentar esses valores. Mas o fato é que aqueles que não estão acompanhando diretamente as matérias são levados a crer que a proposta realmente vai trazer uma redução da carga tributária, o que eu não acredito que vai acontecer. Pois é, Gustavo, por isso que eu vou chamar a próxima notícia que vai falar um pouquinho disso aí. A desoneração da folha pode contrabalancear a reforma tributária. De acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para contrabalancear o aumento da carga que atinge mais as empresas intensivas de mão de obra, será necessário aprovar a desoneração da folha e seu financiamento pelo tributo sobre pagamentos, juntamente com a reforma tributária. É uma excelente discussão, Aline, porque a alegação do governo é que esse aumento da CBS, que vai trazer inevitavelmente um aumento da carga tributária para as empresas, principalmente no ramo de serviços, vai ser compensada com a redução da tributação sobre a mão de obra. Só que tem um detalhe, para reduzir a tributação sobre a mão de obra, o governo não está pensando só no aumento da CBS, ele está pensando na criação de um tributo semelhante à CPMF, que seria um tributo sobre pagamentos. Então, se a gente soma o aumento que a CBS provavelmente vai provocar com essa instituição de uma nova CPMF, será que no final das contas as empresas não vão ser tributadas de forma mais pesada, apesar de ter a desoneração da tributação sobre a folha? Eu tenho minhas dúvidas e eu acredito que o nosso sistema hoje é tão complexo que para desembaraçar toda esse emaranhado de normas que a gente tem, de regras, é muito difícil fazer algo que seja ao mesmo tempo simples e que mantenha a carga tributária no patamar que está ou reduza. Por isso que eu acho que o grande risco aqui é do contribuinte, ao final de todas as mudanças, acabar pagando mais. Inclusive, Alexandre, eu vou levantar a bola aqui para você. O governo ele fala de uma simplificação, ainda que a gente saiba que provavelmente vai ocorrer o que você falou, um aumento da carga tributária, mas se tem falado muito de uma simplificação. Mas a gente sabe que essa simplificação não acontece ao extremo, até porque o Mercado Livre, por exemplo, nessa questão do CBS, provavelmente vai ter que fazer a retenção do imposto devido pela empresa, não é isso mesmo? Então, é uma simplificação que ao mesmo tempo vem com novas obrigações que talvez não deixem a sistemática tão simples assim como eles predizem, não é isso? É isso mesmo, Gustavo. Isso tem tudo a ver com aquilo que eu pontuo no primeiro capítulo do livro Gestão Tributária de Contratos e Convênios, quando eu falo que a gente está nos últimos anos, principalmente nas últimas 2 décadas, passando por um processo de terceirização da atividade tributária. Então o governo já sinalizou que ele tem a pretensão de não só majorar a CBS ou criar a CBS majorando PIS e COFINS, como ele também já dá a sinalização de que ele vai exigir retenção desses tributos na fonte quando a operação for realizada via internet através do chamado marketplace. Então aquelas empresas pequenas, muitas vezes microempresas que vendem através do Mercado Livre, através da Amazon, da Americanas, elas têm que pagar esses tributos e quem vai ser responsável na proposta do governo vai ser o marketplace através do qual aquela pequena empresa realiza a operação de venda. É mais uma sinalização, Gustavo, de que em matéria de retenção na fonte, por mais que a gente tenha uma simplificação do sistema tributário, a gente não vai ter um recuo do governo nessa política. A ideia dele é continuar exigindo daquele que é envolvido com a operação de alguma forma, que ele retenha os tributos
daqueles que são os contribuintes, evitando que os contribuintes consigam praticar a sonegação. Exato, Alexandre. Muito bom esse seu comentário, até porque eu tenho ouvido burburinhos no sentido de que aqueles que são responsáveis pela retenção, com essa reforma tributária, talvez eles ficassem livres de tantas responsabilidades. Mas o que eu vejo é o contrário. Junto com essa simplificação, já que é um sistema, como você disse, que tem dado certo, de exigir da fonte pagadora a retenção do tributo, eu acho que é inclusive uma tendência a crescer e não a reduzir, ainda que a reforma tributária passe. Os ministros analisarão restrições para o aproveitamento de créditos de ICMS. Com o retorno do recesso forense do STF, um dos julgamentos mais esperados para que seja colocado em pauta discute a possibilidade da lei complementar impor restrições para o aproveitamento de créditos de ICMS. Os ministros vão julgar o tema por meio de um recurso, o RS 601-967, que questiona a aplicação da Lei Complementar número 122 de 2006, que fixou uma data para os contribuintes poderem tomar crédito sobre bens de uso e consumo. Essa discussão é antiga, Aline, e essa discussão, inclusive, é tão antiga que ela está defasada. Sabe por quê? A Lei Complementar 122 de 2006, que você pontuou aí, ela estava adiando o aproveitamento do crédito de ICMS na aquisição de bens para uso ou consumo para o ano de 2011. E a gente teve já depois a Lei Complementar número 138, que adiou para 2020, e no final do ano passado, em 2019, a gente teve a infeliz Lei Complementar número 171, que eu inclusive gravei um vídeo falando que o Congresso aplicou o 171 de novo nos contribuintes do ICMS. Por quê? Adiou para 2033 o direito das empresas de se aproveitarem desse crédito. É um absurdo porque a gente está falando da Lei Complementar do ICMS, que é de 1996. Então imagina, entre 1996 e 2033 terão se passado 37 anos e os contribuintes aguardando pelo direito tão elementar de se creditarem de ICMS na aquisição de determinados produtos. É isso mesmo, Alexandre. E o comentário que eu ia fazer está no que a Aline falou, que esse é um dos julgamentos mais esperados. E junto com esse dos mais esperados, eu coloco na lista o julgamento do STF quanto à constitucionalidade do CEPOM, o Cadastro de Empresas Prestadoras de Outros Municípios. Estamos aí na expectativa desse julgamento. E também o julgamento do recurso quanto à possibilidade de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, que da mesma forma que esse aqui tem sofrido diversos adiamentos, mas talvez esses três aí no bojo, para mim, sejam os que eu mais estou aguardando a manifestação do Supremo Tribunal Federal. É verdade, Gustavo, eu também lembrei desse último aí enquanto eu li a notícia. Vamos para a próxima sessão, agora é lei, comentando as principais normas tributárias publicadas no mês de julho de 2020. A primeira norma é a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, número 1965, de 13 de julho de 2020. Essa norma ela prorrogou o prazo da apresentação da Escrituração Contábil Fiscal, ECF, referente ao ano calendário de 2019 e referente aos casos de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão ou incorporação ocorridos no período entre janeiro e abril do ano calendário de 2020. O prazo para a transmissão da escrituração contábil fiscal referente ao ano do calendário de 2019, originalmente fixado até o último dia do mês de julho de 2020, fica prorrogado em caráter excepcional para até o último dia do mês de setembro de 2020. Salvo engano, Aline, no último programa, ou talvez uns 2 programas atrás, nós já tínhamos comentado essa prorrogação e parece que aqui foi simplesmente, Alexandre, mais uma prorrogação que tinha ido para julho e agora foi para setembro de 2020. Exatamente. O prazo original para a entrega da ECF é até o final de maio de cada ano. O governo já tinha adiado por 2 meses e agora, percebendo que os efeitos da pandemia não cessaram na velocidade que se esperava, ele prorroga mais uma vez. A próxima norma é a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, número 1969, de 28 de julho de 2020. Através dessa instrução normativa, a Receita Federal consolidou em um único ato legal toda a matéria relativa à incidência do IOF, revogando expressamente os atos normativos incorporados à consolidação. Eu concordo com esse tipo de manifestação da Receita Federal, consolidando
toda uma matéria que muitas vezes é esparsa em diversas normas em um único ato. Temos visto nos últimos meses a Receita fazendo isso com diversas outras instruções normativas, revogando várias que tratam do mesmo tema e consolidando tudo em uma instrução normativa única. O receio aqui é que, na verdade, o receio não. A ideia é que a Receita mantenha esses atos sempre atualizados. Essa instrução normativa, por exemplo, que unificou a matéria relativa ao IOF, que ela se mantenha atualizada com as próximas modificações que possam ocorrer ao longo do tempo. Mas eu acho esse tipo de iniciativa, Alexandre, da Receita Federal muito válida e acho que ela deveria fazer, inclusive, para outros assuntos e outros tributos. É verdade. Por exemplo, a gente aguarda até hoje, já há muitas décadas, uma instrução normativa que consolide as regras de retenção de imposto de renda nos pagamentos a pessoas jurídicas. Exceto para quem é federal, a gente carece de uma instrução normativa nesse sentido. Quem sabe o pessoal da Receita não ouve o nosso programa e não adota a nossa sugestão. E só para ratificar o que você falou, Gustavo, essa instrução normativa está tão atualizada que ela chega a fazer referência ao decreto número 6.306 agora, com a alteração promovida agora em 2020, no que diz respeito à redução a zero do IOF no período de 3 de abril a 2 de outubro de 2020 para algumas operações de crédito. Então, a nossa expectativa é, como você falou, que a Receita mantenha essa norma atualizada para facilitar o trabalho do contribuinte, podendo encontrar tudo que está consolidado nas várias normas que tratam desse imposto em um único lugar, lá na instrução normativa. Inclusive, uma instrução normativa que eu sempre lembro que foi uma referência dessa unificação de toda a matéria em um ato pela Receita Federal foi a IN 1500 de 2014, que unificou todo o tratamento relacionado ao imposto de renda de pessoas físicas, o que foi um avanço muito grande e, inclusive, temos utilizado com bastante frequência e, graças a Deus, a Receita Federal tem mantido essa IN também totalmente atualizada. É verdade, Gustavo. Inclusive, eu lembro do preâmbulo da IN número 1500 de 2014, que ela cita talvez ali umas 100 leis ou mais que tratam de imposto de renda pessoa física. E não fosse a consolidação da IN 1500, a gente teria uma dificuldade muito grande de examinar a matéria. A outra norma é o decreto número 10.410, de 30 de junho de 2020. Este decreto ele alterou o regulamento da Previdência Social. Aline, dando uma checada nesse decreto, a gente percebe que ele alterou o regulamento da Previdência Social, no decreto 3.048, e faz uma série de ajustes aqui, bastante esparsos, muita coisa que foi atualizada. Mas uma coisa que foi curiosa, na lista de quem é contribuinte individual obrigatório, sabe quem agora passa a constar? O repentista. E eu descobri que existe uma lei, a Lei 12.198 de 2010, que trata da profissão do repentista e agora diz o decreto que ele é contribuinte individual desde que ele não seja empregado, ou seja, se ele não se enquadrar na condição de empregado, deve ser tratado como um prestador de serviço autônomo que exerce esse tipo de atividade e deve contribuir obrigatoriamente para a Previdência Social. Muito interessante isso. Bastante interessante mesmo, Alexandre. A próxima norma é a Solução de Consulta COSIT, número 88, de 29 de junho de 2020. A Sociedade Unipessoal de Advocacia, devidamente constituída e registrada na Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, deve ter o mesmo tratamento tributário conferido às demais pessoas jurídicas para fins de incidência dos tributos federais. Essa solução, Aline, também é interessante porque ela está falando que a sociedade unipessoal, ou seja, aquela que é formada por um único advogado, ela se equipara à pessoa jurídica para efeito de incidência dos tributos federais. O curioso é que a Receita Federal já falou, por exemplo, que um contador, se ele tiver um registro como empresário individual, ele não é tratado como pessoa jurídica. Aí o que o contador precisaria fazer para ter o tratamento de pessoa jurídica para efeito de incidência dos tributos federais, se ele quiser registrar uma empresa sozinho, em caráter individual? Ele precisa constituir uma EIRELI, porque a EIRELI, de acordo com a lei que criou essa figura no nosso sistema, ela alterou a redação do Código Civil para prever a EIRELI como uma espécie de pessoa jurídica. É interessante porque é mais um exemplo de uma legislação que viola o princípio da isonomia tributária.
A outra é a solução de consulta COSIT número 81, de 26 de junho de 2020. Essa solução de consulta COSIT dispõe sobre a não incidência do imposto de renda retido na fonte e contribuições sociais na contratação dos serviços de lançamento, bombeamento e transporte de concreto, usinagem, de concreto e concretagem, por não se enquadrarem como serviços profissionais do artigo 714 do Regulamento do Imposto de Renda. Olha, Alexandre e Aline, eu não sei se vocês perceberam, mas a conclusão inicial que eu tinha chegado ao ler essa solução de consulta é que estes serviços não se enquadravam lá no item de engenharia e seriam atividades de construção civil. Era o meu primeiro entendimento para dizer que não haveria retenção do imposto de renda e das contribuições sociais nestes casos. Mas eu gostaria de ler rapidamente um trecho da solução de consulta para vocês verem comigo o que é que vocês interpretam disso. Porque apesar de ser uma solução de consulta voltada para imposto de renda e contribuições, a Receita, lá no finalzinho, ela falou sobre a contribuição previdenciária e ela disse: os valores das notas fiscais dos serviços apontados na consulta não estão sujeitos à incidência da retenção previdenciária, uma vez que estes não estão enumerados dentre os serviços especializados na construção civil, discriminados no anexo 7º da IN 971 de 2009, nem constam em nenhuma outra referência da legislação que trata da matéria. Inclusive, a Receita Federal se propõe a dizer qual a classificação KNAI para essa atividade e seria a 2330-3/05 e não coloca lá dentre os KNAIs 41, com início 41, 42 ou 43. Me pareceu um pouco confuso esse final da solução de consulta, apesar de ele estar dizendo que não tem retenção do IR e contribuições, mas confesso para vocês que essa parte final em que não haveria também a retenção do INSS, porque não está no anexo 7º da IN 971 de 2009, me parece realmente bem confuso. Também concordo, Gustavo. Inclusive porque eu me recordo de ter visto uma solução de consulta COSIT, acho que é a 177 de 2014, falando justamente do serviço de bombeamento de concreto. Pelo que você está falando e que eu estou vendo aqui na solução de consulta, eu acho que a Receita está interpretando que essa operação teria um caráter de operação mercantil, o que não me parece sensato porque a empresa está submetendo a análise da Receita justamente às notas fiscais de prestação desse tipo de serviço. E a gente sabe que existe uma polêmica em torno da natureza dessa operação, quando ela é executada nas dependências da empresa produtora dessa massa ou desse concreto e quando ela é transportada e aplicada no local da obra. Mas aqui me parece que a Receita não fez essa distinção de maneira adequada. Concordo com você, a conclusão que a gente pode tirar daqui é uma conclusão bastante confusa. A próxima norma é a solução de consulta COSIT número 71, de 24 de junho de 2020. A Receita Federal do Brasil entendeu que incide o imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações financeiras sujeitas a sequestro ou arresto nos termos do Código de Processo Penal. É uma situação bastante específica aqui, Aline, mas a Receita Federal ela concluiu que nem mesmo quando o valor está bloqueado judicialmente, aquele recurso ainda pertencendo à empresa, ou seja, antes que o juiz determine a liberação em favor de outra parte, nem mesmo o rendimento da aplicação daquele valor que está bloqueado está livre da incidência da tributação. Me parece um raciocínio bastante lógico na medida em que a transferência definitiva desse recurso para outra parte por ordem judicial é que determina a mudança da titularidade daquele direito ou daquele crédito. Por isso, até essa data, é razoável sim que haja a incidência dos tributos pertinentes. A última norma que vamos comentar é a solução de consulta COSIT número 89, de 30 de junho de 2020. Nessa solução de consulta, a Receita Federal do Brasil tratou sobre o recolhimento identificado de forma individualizada por consorciada na nota fiscal, fatura ou recibo emitida em nome do consórcio para fins de retenção previdenciária. Eu lembro que já comentamos algo nesse sentido há alguns meses atrás e aqui me parece sensato o que a Receita Federal está dizendo, que naqueles casos em que o serviço é prestado por diversas consorciadas, que você possa identificar no documento fiscal o valor da prestação do serviço de cada uma das consorciadas que prestaram a parte da atividade de forma individualizada, não deixando tudo em nome do próprio consórcio. Me parece que é algo
relativamente lógico, mas que realmente necessitavam uma manifestação da Receita Federal do Brasil para gerar uma uniformidade nesse entendimento e evitar problemas futuros quanto a isso. Aqui, Aline, eu vi também uma outra discussão interessante, uma empresa integrante de um consórcio, lembrando que o consórcio não tem personalidade jurídica e é muito comum a constituição de consórcio de empresas, principalmente para executar grandes projetos na área de construção civil. E a empresa queria pleitear o seguinte: o direito de uma parte da retenção do INSS ser no CNPJ de uma consorciada e o restante da retenção ficar vinculado ao CNPJ do consórcio. Só que a Receita Federal respondeu de forma negativa, dizendo que a legislação permite ou que a retenção seja no CNPJ do consórcio ou que seja rateado no CNPJ das várias consorciadas que executaram aquela etapa. Ou seja, não dá para mesclar os dois regimes, colocar uma parte da retenção no CNPJ de uma empresa e o restante concentrar no CNPJ do consórcio. Vamos agora para os comentários acerca das principais decisões judiciais ou administrativas sobre a matéria tributária. É a sessão de Olho nos Tribunais. O STF definiu que restrição do creditamento do PIS nas operações com pessoas jurídicas do exterior é constitucional. A polêmica nos autos se restringe à eventual isonomia tributária entre empresas que realizam operações com pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil e no exterior. Olha, Aline, essa decisão do STF ela é interessante porque há algum tempo o próprio STF já tinha declarado a constitucionalidade de dispositivos da Lei 10.637 de 2002, que previa a possibilidade de você deduzir da base de cálculo do PIS as despesas com aquisição de máquinas, equipamentos e financiamentos de empresas domiciliadas no Brasil. E a empresa agora questiona: mas eu posso me creditar também, abater da base de cálculo do PIS, as despesas com estas aquisições quando a empresa está domiciliada no exterior do país? E o STF disse que a aplicação deve ser a mesma e, como você disse, respeitar essa isonomia. O tratamento dado é o mesmo, seja a empresa domiciliada no Brasil ou no exterior. Isso aí não teria relevância e, por isso, o STF disse que é constitucional essa possibilidade de creditamento do PIS nas operações com pessoas jurídicas do exterior. O STF também decidiu que o regime não cumulativo de PIS e COFINS é constitucional. A Suprema Corte declarou constitucional o modelo legal de coexistência dos regimes cumulativo e não cumulativo de apuração de PIS e COFINS devidos pelas empresas prestadoras de serviços. O julgamento do recurso extraordinário 607-642, com repercussão geral reconhecida, foi concluído em sessão virtual no último dia de junho de 2020. Olha, eu não sei se vocês concordam, mas esse é o tipo de discussão que tem uma relevância com os dias contados, porque, como já comentamos no início desse programa, se a reforma tributária passar, o PIS e a COFINS serão unificados, vai ser a contribuição sobre bens e serviços, a CBS, e o regime vai ser não cumulativo. Então, de uma certa maneira, a discussão aqui do STF quanto à cumulatividade e não cumulatividade, se a reforma passar, então, por isso que eu digo que a relevância dessa discussão está com os dias contados, a depender do resultado final quanto à possibilidade ou não dessa reforma tributária passar. Vocês concordam? É isso mesmo, Gustavo. É uma questão que vai ficar prejudicada com as novas regras que provavelmente vão vir. No mínimo, a gente vai ter uma consolidação de PIS e COFINS e, ao que tudo indica, a gente vai caminhar para um regime não cumulativo universal, digamos assim. Hoje, o que a gente vê e que foi alegado nessa ação, ela realmente tem sentido. Por quê? A instituição desse regime não cumulativo, lá em 2002, depois em 2004 para a COFINS, inicialmente era só para o PIS, ela afetou muito o setor de serviços, principalmente aqueles setores de serviços que são intensivos em mão de obra. Por quê? Não existe a possibilidade, do ponto de vista legal, de a empresa se creditar de PIS e COFINS sobre pagamento de salário aos seus funcionários. Resultado, quem é prestador de serviços, em alguns casos, teve um aumento substancial da carga tributária e a alegação dos contribuintes é que isso feria o princípio da isonomia tributária. O que a gente assistiu ao longo dos anos? Os governos fazendo várias concessões e incluindo vários setores no direito de continuar no regime cumulativo. Então, o setor de saúde, o setor de construção civil,
as empresas de tecnologia, várias empresas conseguiram, vários setores conseguiram se beneficiar do direito de continuar pagando como antes. O que a gente vai ver aqui é que o STF não acolheu essa tese de que a isonomia foi ferida e dentro de algum tempo essa questão vai perder a importância. O STJ decidiu que decreto estadual não pode embasar cobrança de ICMS-ST sem lei específica. É ilegal a cobrança de ICMS sobre operações de aquisição e distribuição de combustíveis e lubrificantes em regime de substituição tributária baseado em decreto estadual. Conforme jurisprudência dos STJ e do STF, há necessidade de regulamentação do convênio por lei específica. Aqui, Gustavo, eu lembro logo daquele artigo 128 do CTN que a gente tanto fala nos treinamentos, porque ele diz que a União, os estados e os municípios, mediante lei, podem transferir a responsabilidade do tributo para uma terceira pessoa. E aí, quando a lei fala mediante lei, é lei em sentido estrito, né? Exatamente. Inclusive, este artigo foi reproduzido em parte pela Lei Complementar 116, que no seu artigo 6º, no caput, traz uma redação muito similar, dizendo a mesma coisa, que os municípios e o DF, mediante lei, podem atribuir o crédito tributário à terceira pessoa vinculado ao fato gerador, reforçando a necessidade de que realmente seja por lei e não por um decreto, por exemplo, ou uma portaria. O STF suspendeu decisão que concedeu moratória de ISS em razão da pandemia. O presidente do Supremo Tribunal Federal autorizou o município de Ribeirão Preto, em São Paulo, a retomar a cobrança do ISS que havia sido suspensa por 3 meses em razão do ato do desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo em razão da pandemia do coronavírus. Creio que já também comentamos algo sobre isso, inclusive reforçamos que não entendemos correto o judiciário interferir na cobrança do ISS por parte do município. Se o município entende que está em período de pandemia e quer trazer algum tipo de benefício para os contribuintes que devem o ISS na localidade, isso tem que partir do município e não do judiciário. Não compete ao Tribunal de Justiça dizer que os contribuintes estão liberados de recolher o ISS. Então, entendo que foi acertada a decisão do STF nesse caso também. A empresa pode reduzir cálculo de contribuição ao INSS. A Justiça Federal de São Paulo acolheu uma tese que permite diminuir o montante pago de contribuição previdenciária pelas empresas. A ideia é excluir o valor do INSS retido do empregado do cálculo da contribuição patronal. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional informa que acompanha atualmente 214 processos sobre o assunto no Judiciário. Olha, eu tenho medo que essa tese, sendo acolhida, gere mais uma dificuldade de apuração dos tributos por parte dos contribuintes. Como a gente já discutiu em outros programas, Gustavo, as chamadas teses filhotes daquela tese mãe da exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS acabou provocando uma grande dificuldade de se apurar os tributos devidos pelas empresas que já têm liminar ou que já têm decisão transitada em julgado. Aqui existe até uma certa lógica na tese, é que se a empresa paga a contribuição patronal sobre o valor bruto da remuneração e o contribuinte empregado também paga sobre o salário bruto, está havendo incidência de patronal sobre aquilo que é contribuição previdenciária. Mas a gente precisa entender, pelo menos na minha visão, que regra é regra, princípio é princípio. Se essa regra ela não fere um princípio, como numa primeira análise me parece que não, essa regra deve ser mantida como vigente, deve ser reconhecida como válida pelo judiciário. Do contrário, a gente vai assistir o judiciário criando um sistema tributário que, por mais que alguns digam que é justo, ele é inexequível, porque ninguém vai conseguir apurar os tributos de maneira simples, objetiva e correta. Chegamos à última etapa do nosso programa, dedicada a responder as perguntas dos nossos ouvintes. É a sessão Pergunte ao Especialista. A primeira pergunta quem nos mandou foi a Kátia, ela nos questionou assim. No caso de contratação de empresa especializada no fornecimento de gestão integrada de equipamentos para leitos de UTIs, compreendendo locação de equipamentos, programa agregado de educação continuada, manutenção preventiva, corretiva e suporte logístico, posso realizar o pagamento tendo como referência uma NF fatura, não realizando a retenção do ISS? Ademais,
Qual seria a retenção a ser realizada? Código 6147 ou 8767? Olha, Aline, uma dúvida relativamente complexa, porque envolve vários aspectos aqui que a gente tem que trabalhar. E a primeira é aquela que a gente vem insistindo muito, tanto no nosso livro, como nos treinamentos, como inclusive nas nossas aulas ao vivo, para aqueles que estão ouvindo a gente e de repente não sabe, através do Foco Tributário na Prática, a gente está realizando aulas ao vivo praticamente toda semana e a gente tem destacado esse aspecto, a importância de quem redige o contrato se preocupar em definir com clareza qual é a natureza da operação. Então, um objeto com essa extensão, envolvendo todos esses elementos, quando a gente bate no liquidificador ou quando a gente espreme, o que sai é o quê? É um contrato de locação de equipamentos, em que qualquer obrigação aqui que porventura se alegue ser uma obrigação de fazer, que tornaria a operação um serviço, ela na verdade é um acessório da locação. Por exemplo, a empresa está alugando equipamentos para leitos de UTI e ali está dito que ela tem que fazer a manutenção preventiva, corretiva e o suporte logístico. O que é isso? É aquilo que é inerente à obrigação do locador de um bem, manter aquele bem em condições de uso. Por isso, Kátia, a gente pode dizer que você não deve emitir nota fiscal para esse tipo de operação. O que ocorre é que, às vezes, o contratante da operação ele não tem conhecimento a respeito dessa matéria e ele impõe como exigência para fazer o pagamento que seja apresentada uma nota fiscal de prestação de serviços com incidência do ISS. Mas, do ponto de vista legal, a gente sustenta. Você pode simplesmente apresentar uma fatura e essa fatura ser tributada lá de acordo com a IN 1234, que é a que se aplica ao seu caso, pelo que a gente presume da sua dúvida, aplicando-se a alíquota de retenção de 9,45% correspondente ao código 6190. A incidência do ISS, nesse caso, a gente entende que ela não ocorre pelo fato de a operação ter a natureza de locação de bens. A outra dúvida é do Jânio de Santos. Na hipótese de retenção de PIS e COFINS, quando as empresas emitem nota fiscal de serviço em janeiro para receber em fevereiro, neste caso, usarei a retenção na apuração de fevereiro, regime de caixa. Quando a empresa, em fevereiro, emite uma nota referenciando a competência de janeiro, mas recebe o pagamento em fevereiro, será devido DARF, PIS e COFINS referente à competência de janeiro? Olha, Aline, eu não sei se você percebeu, mas a própria resposta a este questionamento está no próprio questionamento do Jânio. E aqui, Jânio, você precisa entender exatamente o que você pontuou no início. O fato gerador da retenção do PIS e da COFINS é o regime de caixa, ou seja, o momento do pagamento. Então, se a nota é de janeiro e o pagamento ocorre em fevereiro, o fato gerador da retenção é fevereiro. Mas, se a nota é emitida em fevereiro, indicando a competência de janeiro, mas o pagamento ocorre em fevereiro, a retenção também deve levar em consideração o regime de caixa. Então, o fato gerador da retenção, para esse tipo de contribuição, é o regime de caixa e não a competência. Por isso que não importa se a nota foi emitida em janeiro ou fevereiro. O que importa nestes casos é o dia que ocorreu o pagamento da referida nota fiscal. É isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um programa e a sensação é de que a cada programa que passa, como eu falei no início, a gente traz mais conteúdos relevantes para aqueles que estão nos acompanhando e é muito bom para você também que quer se manter atualizado em relação à área tributária, ouvir no seu celular, ouvir no carro o nosso programa a fim de você se atualizar sobre tudo de mais importante que aconteceu no mês anterior na área tributária. Lembrando que a gente também quer divulgar aqui o canal do Foco Tributário no Telegram. Para você que ainda não está inscrito, basta você acessar o aplicativo e procurar por @Foco Tributário ou, a depender de onde você está escutando o nosso programa, se for pelo YouTube, por exemplo, clicando no link que você vai encontrar na descrição logo abaixo desse vídeo. E olha, eu quero deixar aqui o meu abraço para você e quero me despedir também de Aline e Gustavo. No mês que vem a gente volta aqui trazendo mais conteúdo para a nossa audiência. Não é isso, pessoal? É isso mesmo, Alexandre. Gostaria também de deixar o meu abraço aqui e dizer que nos encontramos no nosso próximo programa para tratar das novidades na área tributária de agosto de 2020. Pois é, pessoal. Chegamos ao fim de mais um GTcast. Como sempre, uma alegria estar aqui com vocês e até a próxima.